Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Para quem está chegando agora, eu me chamo Carol, moro na China há 1 ano e aqui eu trago algumas curiosidades do meu dia a dia morando aqui na China. Mas hoje especificamente aconteceu uma coisa que eu achei interessante trazer para o canal, que é o fato de eu ter ido num lugar remoto, lugar onde só estava eu e minha amiga. E era um lugar abandonado, tinha áreas até sujas, casas abandonadas, era só mato e plantação. E aí eu falei pra minha amiga, que também é latina, comentei com ela, eu nunca faria isso no Brasil, eu nunca sairia desse jeito para algum lugar que fosse afastado do centro da cidade, que só tivesse homens ali, que tivesse terreno baldio, assim, sozinhas. Foi onde eu decidi que eu iria trazer esse assunto aqui pro canal, porque talvez quem vê de fora, quem está no Brasil ou outras partes do mundo assistindo o vídeo, não tem noção da dimensão que é o fato de uma mulher se sentir segura aqui na China. E até é curioso isso, porque teve um dia que eu fiz uma publicação dizendo que eu estava indo num parque para gravar um vídeo e uma das inscritas do canal, aliás, um beijo para ela pela preocupação, mas ela comentou embaixo da publicação que era para eu cuidar porque eu estava indo sozinha nesse parque. E eu andei por todo o parque sozinha. E em nenhum momento eu me senti insegura. Mas por que eu estou trazendo isso? Antes de morar na China, eu morava em Porto Alegre e a gente tinha um parque que era muito legal na frente do prédio que a gente morava. E eu não me sentia livre de ir ali nesse parque que a gente morava, assim, na frente, porque eu tinha medo de ser assaltada ou de algo pior acontecer comigo. Eu não conseguia ir no parque na frente do prédio em que eu morava. E aqui eu tenho um parque aqui atrás de mim, imenso, em que eu faço caminhada, tendo pessoas ou não tendo pessoas, eu vou ali do mesmo jeito. E tem um outro lago do lado de onde a gente mora, que às vezes também não tem ninguém dependendo do dia. E mesmo assim eu me sinto livre de ir nesses lugares. E até mesmo o meu marido, que é homem, dependendo do horário que era da noite, ele evitava correr nesse parque pelos riscos que tem de ser assaltado, de alguém aparecer com uma arma, te matar. E aqui na China, a nossa percepção de segurança, ela mudou completamente. Hoje, o meu medo de andar na rua é aparecer uma motinho aqui e acabar batendo em mim sem querer. Dessas bicicletas elétricas que eu já falei em outros vídeos. Mas eu não tenho medo de assalto, eu não tenho medo de caminhar num parque durante o dia e alguém me arrastar para uma área que ninguém vai ver. Esse é um medo que eu deixei de sentir aqui na China. Isso foi muito estranho, porque quando eu vim morar aqui, eu tive a sensação que eu estava vivendo num filme. Porque tudo era tão seguro. E eu não estava acostumada com essa sensação de segurança. Eu não estava acostumada com o fato de eu poder andar com o meu celular na rua sem ter que estar escondendo ele. Ou, pior, o fato de eu ter que tirar o meu filho rápido de dentro do carro porque eu tinha medo que alguém aparecesse querendo roubar meu carro e levasse meu filho junto. Então esse medo eu acabei deixando de sentir depois que eu vim morar aqui na China. E isso acabou impactando em outras partes da minha vida também. Principalmente na criação do meu filho. A respeito de criar filhos aqui na China, ó, a amiga ali. Esses dias eu tive uma conversa bem interessante com uma amiga minha a respeito de continuar morando aqui na China. E a preocupação que a gente tem do acesso que os adolescentes têm ao uso de drogas e como isso pode afetar a vida deles. E aqui na China as crianças não têm acesso, os adolescentes não têm acesso, porque droga é totalmente legal. Totalmente legal. Na verdade, o tráfico de drogas é um crime que, dependendo, vai até a pena de... Então não tem chorumela aqui na China em relação a isso. E isso dá uma segurança maior ainda de criar os filhos aqui na China. E só para eu relembrar vocês, eu sou enfermeira, aqui eu não trabalho, mas eu lembro quando eu estava trabalhando numa comunidade, na verdade eu estava fazendo estágio da faculdade, teve um dia que eu vi umas crianças que tinham acho que 11 ou 12 anos
segurando aquelas baita armas, eu não sei como é que é o nome, sabe? Parecia metralhadora, mas acho que não era, não sei diferenciar. Gente, criança segurando arma, criança, no Brasil, em Porto Alegre, isso. Então aqui, as crianças não têm acesso a esse tipo de situação. E isso faz com que a gente se sinta mais seguro ainda de criar os filhos aqui. E eu não estou dizendo que não tenha seus desafios. Tem muitos desafios criar uma criança estrangeira na China. Ainda mais que não fala a língua, como o caso do meu filho, né? Mas tu saber que teu filho está num país seguro, longe de armas, longe de drogas, isso não tem preço. E eu não estou dizendo que aqui na China não tem crime, que tudo é perfeito, todos os chineses são anjos de candura e que nada acontece. Não, aqui tem crime sim, mas a proporção é muito menor. Quando eu abro o meu Instagram ou o YouTube, que seja, para ver as notícias do Brasil, é muita notícia sobre violência. Ni hao. É a mulher que foi morta pelo marido, é o adolescente que estava no meio de tudo aquilo que aconteceu lá no Rio de Janeiro. É uma tristeza, bate um desespero. E aí eu fico pensando, nossa, por que alguns países têm tanta segurança e outros não? E aí eu comecei a pensar sobre isso, o que faz com que a China seja tão diferente dos outros, que o Brasil não pode fazer para estar no estado que está. E aí eu comecei a fazer algumas reflexões a respeito disso. E isso é uma opinião pessoal, tá? Mas eu acredito que tanto o fato das câmeras, ter câmeras em todos os lugares e as câmeras, olha por exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Tem uma ali, outra aqui, outra ali. Deixa eu ver se eu acho mais uma para mostrar aqui. Ali, ó. Tem outra. Escondidinha. E além da questão das câmeras, também tem uma vigilância muito forte aqui na China. Eu vou dar um exemplo para vocês que chega a ser até meio bizarro de uma coisa que aconteceu comigo e que eu precisei entrar em contato com a polícia. Tem umas bicicletas vermelhas, daquelas que a gente aluga para andar. E a gente preferiu não comprar bicicleta e alugar essas bicicletas. Uma vez eu fui sair com as minhas amigas, nós três de bicicleta, eu com essa alugada, e elas trancaram a bicicleta delas. Eu ainda brinquei com elas, ai, pra que trancar? A gente tá na China, a China é seguro, nada acontece aqui. E aí a gente entrou dentro de um parque. Quando a gente voltou para esse local onde estavam as bicicletas, a minha bicicleta havia sumido. E aí eu contei para a dona do mercadinho, que eu gravei o vídeo até aqui no YouTube, lá no mercadinho dela, sobre o que aconteceu. Ela disse, tu vai ter que chamar a polícia. Achei que era só registrar um boletim de ocorrência online, deu, né? Eu chamei a polícia. Não demorou, eu juro para vocês, não demorou 10 minutos, a polícia tava lá. E eles falaram o seguinte, nós não temos acesso às câmeras desse local porque ele é mais afastado da nossa área de abrangência. Então tu vai ter que ir lá na delegacia responsável por essa parte da cidade. Eu não vou ir, vou ir amanhã, pensei, né? Eles, não, tem que ir hoje. Eu, não vou ir não. Vou amanhã. Eles, não, a gente vai te levar. Eles me levaram eu e meu filho. Meu filho adorou, né? De carro até a delegacia para eles investigarem o suposto crime. E aí no fim, ninguém roubou nada mesmo, era só o segurança que tinha trocado a bicicleta de lugar. E eu tirei até foto com os policiais, ficou todo mundo feliz e o crime foi resolvido. Mas só para vocês terem ideia da seriedade que eles levam qualquer tipo de suposto crime que possa ocorrer. Mesmo sendo uma bicicleta pública, eles levaram mais a sério do que eu mesma levei. O caminhão molhou o senhorzinho ali, gente. Oh, tadinho. Eu sei que vocês gostam de ver onde é que eu tô caminhando. Olha, isso aqui é lixo. Ah, vai pra reciclagem esse material aqui, na verdade. Aqui não tem nada demais essa área que eu tô caminhando, por isso que eu não tô mostrando muito, só câmera. Olha as câmeras aqui, ó, que eu falei pra vocês. Tudo que é lugar. E aí vocês pensam que eu tô aqui caminhando com um celular, com um gimbal,
com um microfone, que são materiais caros, e me sentindo segura. Eu tenho a segurança de que ninguém vai passar aqui e me assaltar, e me roubar, me machucar. E isso, como uma mulher estrangeira morando num país onde eu não falo a língua, é um benefício que não tem palavras. Eu sou muito grata por poder experimentar isso na minha vida, de morar num país onde eu me sinto segura. E às vezes alguns conhecidos me perguntam, mas a China é um país realmente seguro? Eu posso viajar tranquilo pela China? Sim, pode viajar tranquila, porque vou falar para vocês que eu nunca vi um local tão seguro e acolhedor. Olha aqui meu amigo aqui, ó. Bate! É assim, gente, vida na China é assim, né? Toda vez que eu vou gravar na rua, é alguém aparecendo nos vídeos. Não tem vergonha não, são que nem brasileiro. Mas eu queria que todos os brasileiros se sentissem seguros como eu me sinto aqui. Eu gostaria muito, eu gostaria de poder dizer que o meu país é um local lindo, de pessoas acolhedoras e um local seguro para todos que quiserem visitar. Mas infelizmente no momento eu não posso dizer isso. Eu só posso dizer que é um país muito lindo, que tem pessoas muito acolhedoras no Brasil, mas não é um país seguro. Tomara que um dia eu possa dizer o contrário, né? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.